Olá, galera do quarto ano! Como foi o domingo de vocês? Essa é a pergunta que eu sempre faço, porque nós iniciamos a semana com vocês. Então, estão preparados para a nossa semana de estudos? Vamos continuar com o gênero Diário Pessoal. Só que eu e a professora Lana, a professora Vanderlane, a professora Érica, com certeza vamos trazer muitas novidades para vocês durante a semana. Então, vamos lá? Então, hoje nós vamos iniciar mostrando os materiais da aula, que eu quero que vocês vão rapidão aí pegar esse material no lugar que estiver guardadinho, colocar do lado de vocês, na mesinha, porque vocês podem estar em uma cadeira, sentados em uma mesa, ou aqueles que preferem sentar no sofá em frente à TV, vão logo preparando esse material. Eu quero que vocês estejam com o livro APS de língua portuguesa, com o nosso Para Ler e Reler, que é o nosso livro de leituras, e com os jogos, atividades e desafios que chamamos de JAD. Estejam com eles aí pertinho de vocês, acrescentando lápis, borracha e o caderno para fazer as anotações, tá bom? Hoje nós vamos iniciar diretamente com a hora da leitura. E eu vou já explicar para vocês por quê. Antes eu vou ler uma mensagem para leitura e vocês vão ouvir com bastante atenção. Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente. Assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Clarice Pacheco. Eu oriento vocês a seguir o conselho da Clarice Pacheco. Entrar nesse mundo de imaginação que faz vocês viajarem por outros mundos sem sair do lugar. E hoje eu não trouxe a mensagem de afeto aqui na telinha para vocês por um motivo. Porque o que a gente vai ler na hora da leitura hoje já vai trazer muitas lições, reflexões e mensagens de amor e carinho para você que está aí assistindo a gente do outro lado da telinha seguir, seja o papai, a mamãe, o tio, a tia, o primo e você, nosso aluno, tá bom? Então preste bastante atenção. Hoje eu trouxe para vocês algo bem secreto, o Diário de Sabrina. Esse livro, ele é todo escrito por Leide Freitas e ilustrado por Débora Cavalcante. É um livro do projeto Mais PAIC do governo estadual do Ceará, tá bom? Então vamos embarcar nessa leitura? Eu aconselho que vocês sintam a leitura e se vejam na leitura, porque muitos de vocês vão se ver aqui no Diário de Sabrina. E mais uma coisinha, aprendam a escrever em um diário, assim como a Sabrina fez. São memórias que vão ter para sempre, acompanhando vocês. E a Sabrina, a Leide Freitas, que foi quem escreveu o Diário de Sabrina, ela trouxe uma dedicatória no livro dela. Aos meus pais, Ezequiel, deixa eu pegar a canetinha aqui. Se vocês perceberem, aqui no cantinho, ó, a gente tem a dedicatória que ela fez, que eu achei lindíssima e não poderia deixar de compartilhar com vocês. Aos meus pais, Ezequiel Lima Freitas e Francisca Rodrigues de Freitas, que se esforçaram em demasia para que eu pudesse ter a chance de estudar. A primeira reflexão que a gente tem que fazer. Olha só, se não fossem os pais da Lídia, incentivando ela a estudar e oportunizando a ela momentos de aprendizagem, ela não teria escrito esse livro e eles não teriam ganhado essa dedicatória maravilhosa. Então, a primeira lição é: oportunizem aos filhos de vocês a glória de estudar, tá bom? Primeiro dia, sobre meu nome. Não vou começar com o velho e repetitivo querido diário e todas essas baboseiras, porque eu sou diferente. Gosto de falar das coisas que entendo e o que não entendo, eu procuro entender. Pergunto aos meus pais, às professoras e até mesmo para os coleguinhas. Assim eu posso saber o que eles pensam e comparar com o que eu penso. E assim vou aprendendo. Mas o que eu sei? Essa é a questão.
Será que eu sei de alguma coisa? Oi, gente, eu me chamo Sabrina. Ops, não é verdade, eu não me chamo. Como eu poderia chamar, não é mesmo? Os outros é que me chamam. O papai, a mamãe, meus amiguinhos da escola e da minha rua, enfim, todo mundo que me conhece. Então, meu nome é Sabrina, como já expliquei antes, tenho 8 anos, sei ler, escrever e pensar. Sim, tenho os meus pensamentinhos. Ou você acha que só porque sou criança sou uma bobinha? Não sou boba, não. Eu escuto uma coisinha aqui, outra coisinha ali e vou aprendendo alguma coisa e pensando no que eu aprendi. Se você reparar, todo dia a gente aprende alguma coisa. É só prestar atenção. Segundo dia, sobre papai e mamãe. Ah, que cabeça minha! Já comecei a divagar. Como diz a minha professora, quando eu estou distraída e não presto atenção à aula. É claro que toda criança tem um pai e uma mãe. Tem crianças que têm 2 mães, outras têm 2 pais. Isso depende do modelo de família, como explicou a minha professora. Onde eu estava? Ah, lembrei. Eu queria mesmo era contar que o nome do meu pai é Paulo Santos. Ele trabalha como operário em uma fábrica de calçados. O nome da minha mãe é Mariana, mas todo mundo a chama de Mariana Costureira. Se ela pintasse, talvez fosse chamada Mariana Pintora. Mas a minha mãe é costureira e também vendedora. Sim, ela tem 2 profissões. Mamãe costura em nossa casa mesmo, geralmente para as vizinhas, mas também vende roupas que já compra feitas, prontas. Não tenho irmãos como a maioria das outras crianças, mas não fico triste, porque tenho sempre outras crianças para brincar comigo. As minhas coleguinhas aqui mesmo da rua ou os meus primos, quando vêm visitar a gente. Terceiro dia, vida simples. A nossa vida é bem simples. Todos os dias o meu pai acorda cedo para trabalhar e enquanto ele escova os dentes e veste a farda, a minha mãe se levanta, faz o café que ele toma acompanhado de pão e manteiga. A gente diz manteiga, mas na verdade é margarina. Eu sei porque eu li no potinho. Então, se é margarina, por que todo mundo chama de manteiga? Acho que é o costume do povo. Você não acha? O que você sabe sobre isso? Eu confesso que não sei muito. De manhã, tenho a maior preguiça de me levantar para ir à escola. Mas a minha mãe explicou: estudar é muito importante para que possamos crescer inteligentes e encontrar uma profissão útil para as outras pessoas. Então, eu tenho que ir para a escola, pois quero crescer bonita e inteligente. Sim, a bonita é por minha conta. Mas quem não quer ser bonita? Eu me acho bem bonita. Todas as crianças são bonitas, você não acha? Eu sou morena, tenho cabelos lisos, pretos e compridos, quase na cintura, como os cabelos da minha avó Ana. A diferença é que os cabelos da minha avó têm mais fios brancos do que pretos e os meus são apenas pretos. Mesmo assim, acho que seus cabelos são lindos. Foi por isso que pedi à mamãe para deixar meus cabelos crescerem. Meus olhos são pretos e bem redondos. A minha mãe diz que puxei ao meu pai. Vocês entendem essa história de puxar alguém? Quer dizer parecer com alguém. Ainda bem que pareço com meu pai, porque meu pai é muito bonito. Então, se eu pareço com ele, isso quer dizer que eu também sou bonita. Legal, não é? E você, parece mais com seu pai ou com sua mãe? Você tem avó? Eu tenho a sorte de ter 2 e são as melhores vovós que existem. Quarto dia, voltando ao assunto do acordar. Nossa, mudei de assunto de novo. Voltando ao assunto de acordar, quando eu acordo, não consigo me levantar logo. Primeiro eu abro os olhos bem devagar,
Depois preciso esticar bem os meus braços e as pernas. Fico me espreguiçando um bom tempo como os gatinhos que mamãe cria. Por isso, às vezes, a mamãe me chama de minha gatinha. E então a mamãe diz: Sabrina, corra menina, senão vamos chegar atrasadas. Nessa hora, de um pulo, corro para o banheiro, tomo um banho bem ligeiro, pego minha mochila e saio correndo para a cozinha a fim de tomar meu cafezinho. Bem, o café da manhã lá em casa é muito simples, pois não somos ricos. A maioria das vezes tem café, pão ou biscoitos e margarina. Às vezes tem ovo frito ou um pedaço de queijo que a mamãe esquenta na frigideira. Depois do café, a minha mãe vai me deixar na porta da escola. Quando as aulas terminam, vai me buscar. Ela me diz: você ainda não pode andar sozinha, pode ser perigoso. Quinto dia, mãe sabe tudo e mãe faz tudo. Sabe por que penso que mãe sabe tudo? Porque ela sempre sabe quando a gente está com fome e quando ficamos doentes. Ela sabe qual o melhor remédio. Sabe quando a gente está triste ou com raiva. Sabe quando a gente briga na escola, mesmo quando não contamos para ela. Eu não entendo como ela sabe tudo isso. Será que só de olhar ela descobre tudo? Mãe parece que é um pouco mágica. A minha mãe é muito bonita, mas acho que todos os filhos acham suas mães bonitas. Se não acham, deveriam achar, pois afinal não existe ninguém como a mãe da gente. A mãe é mãe e ponto. As mães fazem tudo, não sei como conseguem. Muitas delas vão ao mercado fazer as compras, fazem os pagamentos de água e luz, compram as roupas que usamos, lavam nossas roupas, cozinham e muitas outras coisas. E ainda encontram tempo de ir às reuniões na escola. Sexto dia, mãe ensina muitas coisas. A minha mãe sempre me ensina coisas bem legais, mesmo quando às vezes não presto muita atenção. Gosto muito de estudar, de brincar, de dormir e de comer, principalmente coisas bem gostosas como bolo mole, sorvete de manga, geleias, doces e chocolates. Afinal, existe alguém que não goste de chocolate? Se existe, eu não conheço. Este ano, a mamãe não comprou ovo de Páscoa para mim, diz que estava muito caro. Por isso, ela comprou uma caixa de chocolates muito gostosos, que tem a forma de chocolate mesmo e não de ovo. A minha mãe sempre me diz que devemos viver de acordo com o dinheiro que a gente ganha. Não devemos comprar demais para não ficar devendo e depois termos problemas para pagar. Ela diz que é muito importante pagar as nossas contas. Outro dia, mamãe me explicou que algumas pessoas compram coisas muito caras para mostrar que são ricos ou que podem. Na verdade, nem são ricos e nem podem. Compram com cartões de crédito e ficam devendo. Essas pessoas deveriam ter vergonha desse exibicionismo. Ela me explicou que esse tal exibicionismo é isso, querer mostrar para as outras pessoas que podem ter aquelas coisas que outros não podem. Pior ainda, quando nem elas poderiam, mas compram mesmo assim, apenas para se exibirem. Alguns desses ficam endividados até a alma. Você já ouviu falar de alguém que ficou endividado até a alma? O que você entende disso? Pelo que entendi, significa dizer que a pessoa deve tanto, mas tanto, que por mais que trabalhe, nunca ganhará o suficiente para pagar. Você conhece alguma frase parecida com essa? E seus pais costumam conversar com você sobre essas coisas? Eu tenho muita sorte, porque qualquer coisa que eu quero saber, meus pais me explicam. E assim eu vou aprendendo. Gosto muito de ouvir os meus pais e entender tudo que eles me dizem. Sétimo dia, sobre aulas, celular e tablet. Eu tenho duas professoras legais, a professora Lúcia, que dá aula de português e matemática, e a Fátima, que dá aula das outras matérias.
Na sala, eu gosto de sentar na frente para prestar mais atenção e também para ouvir melhor. Na minha classe, temos muitos alunos e às vezes o barulho é enorme. Eu gosto de prestar bem muita atenção para que quando estiver em casa não precise morrer de estudar, pois já aprendi muito em sala. Assim, em casa, faço as tarefas, pratico, reviso e posso fazer as coisas que gosto, como ler livros, brincar, ouvir música e sempre tiro boas notas. Uma coisa que está atrapalhando o estudo das crianças é o celular e a internet. Muitos coleguinhas levam celular ou tablet para a escola e não param de usar a internet neles. Assim, nem prestam atenção nas aulas, nem dão atenção aos colegas, não fazem amizades durante o recreio. As professoras reclamam, mas os pais é que deixam. Todos os meus amigos e amigas moram pertinho da minha casa. Quando não brincamos na escola, brincamos aqui em casa mesmo ou na pracinha. A minha mãe senta em um dos bancos quando estou lá e juntamente com outras mães ou vizinhas ficam conversando. Eu aproveito para brincar de amarelinha, de boneca, de bola e de outras brincadeiras. Mas eu sei que algumas crianças preferem passar o dia sozinhas com seus joguinhos digitais. Algumas de tão viciadas jogam a noite inteira enquanto os pais dormem e de manhã, na hora da aula, dormem nas carteiras. Você é assim também ou preferem brincar e fazer amigos de verdade? 8º dia, os pais e a lição de casa. O meu pai, quando chega do trabalho, toma banho e depois que troca de roupa, sempre me pergunta como foi o meu dia na escola. Pede para ver as minhas lições e para assinar a agenda escolar. E quando eu, mesmo com a ajuda da mamãe, não consigo resolver algum exercício, ele se senta comigo e tenta resolvê-lo. Eu tenho muita sorte, porque meus pais sempre me ajudam com as lições da escola. Às vezes me pergunto com meus pensamentinhos, será que todos os pais são assim? Se não são, seria bom que fossem. Tenho certeza que assim os seus filhos e filhas aprenderiam mais, teriam mais ânimo de estudar e de aprender. Os filhos precisam muito do estímulo dos pais. 9º dia, passeios e diversões em família. Durante a semana, adoro ir à escola, mas quando chega o fim de semana, acho melhor ainda, porque meus pais sempre pensam em alguma coisa para fazermos juntos. Tem domingo que vamos à praia, então o dia é bem divertido, tomamos banho de mar, papai e mamãe comem camarão, eles gostam, mas eu não. Acho camarão parecido com uma briga, mesmo quando nunca vi nenhuma de perto. Gosto mais de comer peixe com baião de 2 e macaxeira frita. Depois do almoço, ainda ganho picolé. Outras vezes, em vez de praia, nós vamos ao sítio de meus avós. Lá é ainda melhor, pois encontro com meus primos e podemos brincar. Minha mãe e minhas tias levam a gente para tomar banho no açude, mas só na parte rasa, e ainda assim é divertido. Meu pai e meus tios jogam bola em um campinho que tem perto de casa. Depois fazem aquele churrasco gostoso de carne de porco que adoro. Depois podemos dormir nas redes, armadas no alpendre, ouvir histórias ou ficar ali apenas balançando e curtindo a vida. Mesmo quando não vamos à praia, ao sítio ou ao cinema, ficamos em casa, o que pode ser também muito divertido. Tanto eu quanto meu pai gostamos de montar quebra-cabeças. Aliás, meus pais têm vários jogos de tabuleiro e de cartas e me ensinam a jogar com eles. Ouvir música, ler livros, assistir a filmes, tudo isso é muito bom quando se tem uma família. E o que é família? É o lugar onde a gente vive com quem nos ama. Na verdade, ali todo mundo ama todo mundo. Pai, mãe, avós, tios, primos, irmãos. Por isso é o lugar mais legal para se estar. E como é a sua família? Conta para mim. E aqui a gente encerra a nossa hora da leitura de hoje. E eu tenho certeza que durante a leitura não precisa eu falar. Vocês tiveram aí vários ensinamentos. Então reflitam, leiam novamente, assistam de novo para vocês refletirem não só os nossos alunos, mas o papai e a mamãe também. E aproveitem muito esse tempo que vocês estão em casa com o papai e a mamãe para fazer o que a gente não consegue fazer quando a gente está no dia a dia do trabalho e da escola, tá bom? Vamos agora só relembrar o nosso gênero em foco dessa semana, que é o mesmo da semana passada, o diário. Então vamos lá. O diário, o que ele é? Ele é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa faz o quê? Relata,
Registra experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Quais as características do diário? Relato pessoal, histórias verídicas, porque a pessoa que está escrevendo, registrando, relatando, ela vai falar das histórias que aconteceram durante o dia dela. Então, são histórias reais, tá bom? Registro de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, eu vou estar escrevendo, só eu vou ler, e no presente. Então, é escrito em primeira pessoa. Registro em ordem cronológica, que é a ordem que está no relógio, igual para todo mundo. Caráter intimista e confidente, são coisas pessoais, eu vou estar fazendo a confidência para o meu amigo diário. Subjetividade, porque eu vou expor detalhes, e espontaneidade, porque eu não preciso de formalidade, apenas eu vou fazer a leitura. E agora a estrutura textual, que eu falei a vocês, que essa estrutura, gente, ela não é obrigatória. Depende do autor do diário. Se o diário dele já tem uma data estabelecida, se o diário dele, ele não quer escrever data, ele quer escrever o dia da semana, ou ele quer começar falando logo querido diário, ou de uma vez, porque não gosta de falar querido diário, porque acha que isso é coisa de menina. Vai variar muito. Só que existe uma estrutura para você seguir se você quiser fazer, ou não. Data e local, geralmente se coloca. Vocativo, que é a forma que você trata o seu diário, querido diário, companheiríssimo diário, como a Julieta, que a gente viu na segunda-feira passada. Querido diário, otário, como a gente viu em alguns textos também da semana passada, ou não coloca nada. Corpo do texto, que é quando você vai expor tudo o que aconteceu, relatar, registrar o que aconteceu no seu dia. A assinatura, que também não é obrigatória. Geralmente acontece uma despedida do autor para o diário. E às vezes ele assina, mas não é obrigatório, tá bom? Então essa é a nossa teoria, a gente só relembrou porque vimos a semana passada inteira. Agora nós vamos saber quais as habilidades que a gente vai tratar essa segunda-feira, que são diferentes das habilidades que tratamos semana passada. Então, a gente vai começar com o descritor 4, que faz parte do procedimento de leitura. Ainda estamos aqui. Semana passada nós trabalhamos o D1, que era encontrar informações explícitas que estavam ali. Quando a gente voltava no texto, a gente não precisava de uma interpretação maior para a gente descobrir. Agora a gente vai continuar em procedimento de leitura, mas inferir uma informação implícita em um texto, que está nas entrelinhas do texto. Você vai precisar de uma leitura mais interpretativa, mais cuidadosa, para você conseguir extrair o que o autor está querendo dizer para você, tá certo? E o D2, que já é na parte de coesão e coerência do texto. Nesse descritor, a gente vai estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Essas repetições e substituições, elas vão cuidar para que o texto ele continue bom de se ler, que não seja um texto cansativo, mas um texto que a pessoa goste de continuar a leitura e interligue as ideias. São aqueles conectivos que a gente vê lá com os pronomes, tá bom? Então vamos para a nossa primeira atividade. Eu vou precisar que vocês abram o livro Ápice de Língua Portuguesa na página 49, e a gente vai seguindo para as outras, tá certo? Para iniciar, vou falar aqui do Jeff Kinney, que é um escritor estadunidense que inventou o personagem Greg. Vocês lembram? Que a gente falou na semana passada, que também escreve coisas de sua vida em formas de diário. Leia sozinho uma página do diário desse personagem e observem semelhanças e diferenças entre esse texto e o diário de Julieta. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura. Vamos lá? Vamos ler juntos. Diário de um banana. Olha como ele já inicia aí diferente da Julieta. A Julieta, ela iniciou com a data. Ele já inicia com o dia da semana, terça-feira. Ele não coloca a datazinha lá, 19/10 e o ano, mês, o ano. Não, ele já inicia com a semana. E outra coisa que ele não faz, que vocês já percebem de cara, é tratar o diário, fazer o vocativo, que a Julieta fez. Companheiríssimo diário, lembram?
Então ele já começa, não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Ele evidencia essa qualidade dele, colocando em letra maiúscula. Aposto que no mano a mano, ou seja, ali cara a cara, eu venceria qualquer um da minha turma. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa, porque para o pai dele, ficar em frente à TV não é ativo, ele fica parado mexendo só os dedos. E o pai dele quer que ele vá, saia, mexa o corpo, jogue mesmo futebol. Então, hoje, depois do jantar, quando meu pai começou a me chatear para sair, eu tentei explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com videogame, sem ficar todo suado e com calor. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Olha a gíria aí, espontaneidade, certo? Então, vamos para as questões. Antes eu vou falar do Jeff Kinney aqui, que ele nasceu nos Estados Unidos, é um autor e ilustrador da série de livros Diário de um Banana, sucesso em vários países. Ele também cria jogos online, segundo Jeff, muitas das histórias vividas pelo personagem do Diário vêm de sua própria infância, enquanto outras são frutos da sua imaginação. Então vocês percebem aí que o autor do livro, com certeza, ele teve um diário. Isso deu aí para ele bastante riqueza para poder fazer o livro e ficar perfeito como é. Interpretação de texto. Bom, aqui vocês têm uma questão que diz o seguinte: de que assunto Greg fala nas páginas de seu diário? Qual é o assunto que ele fala, gente? Vamos ver? Ele fala sobre como gosta de videogame, mas seu pai prefere que Greg saia e faça outras atividades ativas. E a gente falou nisso quando eu estava fazendo a interpretação do texto para vocês. Agora, os meninos vão colocar aí a tela cheia e eu vou dar 40 segundos para vocês copiarem, tá bom? Então, tela cheia para vocês e eu já estou contando aqui. É muito importante vocês copiarem essa resposta, porque essa atividade é de classe, copiem no livro de vocês direitinho e principalmente porque vocês vão depois enviar a fotografia dessa atividade respondida para os professores de vocês e para mim, que sou professora também, ver que meus alunos estavam assistindo a aula e responderam as atividades, tá certo? Então, vamos esperar um pouquinho. Pronto, agora vamos para a próxima questão. Segunda questão diz assim: releia o trecho inicial da página do diário. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que no mano a mano eu venceria qualquer um da minha turma. Lembram que eu falei que o super bom ele colocou em letra maiúscula para evidenciar essa qualidade dele? Pois é, e o mano a mano é se ele estivesse ali frente a frente com uma outra pessoa, com certeza ele ganharia. Então a letra A pergunta: que sentido pode ter a expressão destacada? A expressão mano a mano. Qual o sentido dessa expressão? E na letra B, porque Greg escreveu super bom com letras maiúsculas. Então durante a leitura do texto a gente já consegue obter essas respostas. E a letra A resposta escritazinha é de um jogo ou uma competição direta de igual para igual com outra pessoa, como eu disse a vocês. E a letra B, para dar mais destaque à qualidade que ele julga ter. Ele não diz que é super bom? Vão copiando aí. Agora pode colocar a tela cheia, vocês vão copiando e eu vou comentando e contando aqui o tempo para vocês. Então, só para vocês ficarem mais craques ainda em interpretação, é bom vocês, sempre que vocês forem ler, já irem fazendo a interpretação do texto, para quando chegar nas questões vocês... Ah, tá fácil, já sei a resposta. E é porque essas respostas são respostas um pouco mais complicadas. Bom, aqui, gente, acabou o tempo de vocês e nós vamos fazer um intervalozinho desse primeiro momento da aula. Vocês vão sacudir o esqueleto de vocês aí, tomar uma água e voltar rapidão para a gente continuar, porque temos ainda muitas atividades para responder, estudar e conhecer, tá bom? Aguardo vocês. Hoje eu fui
voltamos. Deu tempo de beber uma água, de sacudir o esqueleto, pra gente não ficar cansado e com o bumbum doendo de estar sentado. Mas agora é sentar, prestar atenção e anotar tudo que vocês acharem mais interessante e que auxiliem vocês na hora de responder as atividades. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui com o diário de Biloca. Vamos ler junto comigo? Acompanhe aí na telinha. 15 de fevereiro, ganhei este diário hoje. Mentirinha, eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Dri. Uma pausa aqui só para dizer para vocês que ela ficou feliz de ter sido amiga secreta da Dri, tá bom? Porque além do diário, ganhei uma pulseira lindérrima. Adorei o diário, mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias, o início das aulas. Na verdade, não tinha começado ainda por pura preguiça. Gostar de escrever, eu até gosto. E prometo de pés juntos e dedos cruzados que a partir de hoje não falho um dia sequer. Só se... Espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Se for como ano passado, cruz credo, nem gosto de lembrar. Mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. A pior de todas foi mesmo a recuperação que ganhei em português. Por pouco, muito pouco, não termino o ano com uma preciosa bomba que certamente iria explodir na minha casa. Ufa, ainda bem que passou. E o que passou, passou. Como diz minha avó, águas passadas não movem moinhos. Se movem ou não movem, não quero saber. Este ano não vou marcar bobeira. Recuperação nuquinha. Vou tirar tudo de letra. Bem, chega de falar de coisa chata. Acho que para começar um diário é preciso coisas alegres, senão dá azar. Antes de irmos para as questões, vamos interpretar um pouquinho esse texto? Então percebam que aqui no começo, ela disse como ganhou o diário e que não havia escrito ainda no diário. Primeiro ela disse que era porque vieram as férias, o início das aulas, depois admitiu que foi por pura preguiça. Mas também contou que ela teve um ano que cruz credo. O que ela quis dizer com isso? Que esse ano foi ruim, foi um ano muito ruim. Tiveram muitas notícias ruins e ela não quis também escrever essas notícias ruins no diário dela. Então ela esperava que esse ano tivesse notícias muito boas para ela escrever coisas alegres, coisas boas no diário. E eu estou fazendo essa interpretação para vocês perceberem que quando a gente termina de ler um texto, a gente interpreta ele antes de responder as questões, porque fica muito mais fácil e a gente consegue acertá-las com a maior facilidade. Mesmo que as habilidades de hoje sejam habilidades, como eu disse a vocês, um pouco mais difíceis de extrairmos dos textos, tá bom? Então vamos para as questões. Primeira questão, o que Biloca quis dizer ao escrever esta frase? Se for como no ano passado, cruz credo. Então o que ela quis dizer, gente? Eu já falei para vocês aqui na interpretação. Ela quis dizer que teria coisas boas para escrever no diário? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ela ficou de recuperação e quase fica reprovada. Então não é a letra A. B, que o ano passado foi maravilhoso. Nós vimos aí que além de ter ficado de recuperação, tiveram outras coisas. Então não foi um ano maravilhoso, também não é a letra B. C, que o ano passado foi ruim. Será que é a letra C? Vamos para a letra D, que o ano passado estava na igreja. Bom, não mencionamos igreja no texto. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, que o ano passado foi ruim. Foi isso que ela disse. Afinal de contas, recuperação é algo muito ruim. Quase ficar reprovada é muito ruim. Segunda questão. O gênero textual acima se chama diário. Estou afirmando. Agora eu quero saber por quê. Isso é algo que vocês têm que inferir de nossas aulas teóricas sobre diário, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Está noticiando um fato cotidiano? Seria notícia se estivesse noticiando, certo? Seria para grandes massas. E no diário a gente sabe que a diferença, uma das diferenças dele é que o diário ele é um texto que apenas a pessoa que escreve faz a leitura dele.
Letra B, tem um remetente e um destinatário diferentes? Não, isso acontece na carta. No diário, o remetente é o mesmo destinatário. C, tem linguagem formal e encontramos em revistas e jornais? Isso seria reportagem, que tem uma linguagem formal e a gente encontra realmente em revistas e jornais. E letra D, trata-se de relatos íntimos escritos diariamente, por isso que é diário, porque são relatos escritos todos os dias, diariamente, beleza? Então, a nossa letra correta é a letra D, tá bom? Se você pensou na letra D, você acertou. Próximo diário, diário de um banana. Quinta-feira, olha, ele sempre começa assim. Vocês já perceberam? Quem ainda não leu o livro, com certeza já se habituou à forma de escrever do diário de um banana. Então, quinta-feira, o papai está tentando de novo o negócio da dieta, o que é uma má notícia para mim. Há uns 3 dias, ele não come nenhum chocolate e está muito rabugento. Gente, o Greg, sempre que ele quer evidenciar alguma qualidade ou algo, ele escreve em letra maiúscula, para ele dizer a qualidade bem evidenciada ou intensificar um sentimento ou uma qualidade que não seja boa, seja ruim, mas ele tem que escrever em letra maiúscula, tá bom? No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar, ó, aqui também está em letra maiúscula. Mas ele está se referindo aqui, ó, ao erro de acidentalmente cair no sono de novo, tá bom, gente? Então, essa palavrinha está se referindo a acidentalmente cair no sono de novo. Professora, por que ele colocou essa palavra? Olha o D2 aí, o descritor 2, ele colocou essa palavra, gente, porque seria muito cansativo, olha só como ficaria, acidentalmente cair no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que acidentalmente cai no sono de novo. Então, ele teve que utilizar esse conectivo para que a relação ficasse ótima e você não ficasse cansado ao ler o diário, tá bom? Acorda! Puxa, o problema é que o papai sempre me acorda antes de a mamãe terminar o banho. Então, eu sei que tem uns 10 minutos de lambuja para sair de vez da cama. E lambuja, gente, é ele ficar enrolando para sair da cama, tá bom? Vamos às questões. Primeira questão, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas de acordo com o texto. Primeiro item, podemos registrar em um diário pessoal acontecimentos, sentimentos, assuntos íntimos e até confidências. Esse item é o quê? Verdadeiro. É isso que a gente pode registrar em um diário, tá bom? Os diários podem ser escritos com letra cursiva ou de forma em um tipo de caderno. Sim, podem ser escritos em letra cursiva ou de forma. Quem diz é o autor, mas é verdadeiro. Nos diários pessoais, as pessoas costumam escrever fábulas e contos somente? Bom, nos diários pessoais não se escreve nem fábulas nem contos, principalmente somente, certo? Então, escreve o quê? Acontecimentos do dia a dia. Essa alternativa é falsa. Os diários pessoais têm a função de informar as pessoas sobre a vida dos outros? Não, essa função aí é de quem? É fofoqueiro, né? Então, falsa também. A linguagem utilizada no diário pessoal não pode ter gírias, muito pelo contrário, ela tem gírias, é espontânea, é informal. Falso. A linguagem utilizada nos diários é espontânea e pode conter muitas gírias porque é um registro livre pessoal, beleza? Verdadeiro. Nos diários registra-se o que for considerado importante para quem está escrevendo, verdadeiro. É o que é importante para a pessoa que está escrevendo, beleza? Segunda questão. No trecho, acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. O pronome destacado retoma o trecho. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Trouxe. Então, a gente já falou, inclusive, quando eu estava lendo o texto, mas eu vou reforçar. Olha, essa palavrinha aqui que vocês estão vendo, esse, está retomando esse trecho. Acidentalmente cair no sono de novo. Onde vocês estão vendo esse trecho nas alternativas? Tempinho aí para vocês. Eu sei que já acharam. Está na alternativa da letra D. Acidentalmente cair no sono de novo. É algo que está explícito? Sim, mas aqui a gente está falando
da palavra que está fazendo essa, deixa eu voltar aqui, essa ligação, tá bom? Que está conectando o trecho anterior ao trecho seguinte, beleza? Próximo diário, sábado 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Eu coloquei um trecho, uma questão, para vocês se localizarem aí. Terceira questão. De acordo com o contexto do diário, o que significa a expressão desabafar tudo que está preso em meu peito? O contexto do diário, gente, é o que ela já escreveu lá no diário. Mas dá pra gente fazer essa inferência? Tá. Então, na letra A diz assim, noticiar todas as experiências vividas. Qual o erro dessa alternativa? Essa palavrinha, noticiar. Porque o diário, gente, não noticia, ele registra ou relata, tá bom? Afirmar sua felicidade e euforia. Pelo contexto do diário, ela não está feliz, ela pode estar eufórica, mas não feliz, tá bom? Então, essa outra palavrinha já nos tira a letra B. C, registrar suas angústias pessoais. De cara, essa é a nossa alternativa. Mas vamos ver a letra D? Contar sobre a vida de outras pessoas. Não, de jeito nenhum. Então, a nossa resposta correta está na letra C, tá bom? O papel tem mais paciência do que as pessoas. O papel tem mais paciência. E como não estou planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura, que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Olha só, deixa eu dizer para vocês, o isso aqui, ó, isso o quê? Deixar alguém ler o diário. Não vai fazer diferença se ela encontrar um amigo, certo? Então, o isso está se referindo a esse trecho, deixar alguém mais ler este caderno. Agora, voltei ao ponto que me levou a escrever um diário. Não tenho um amigo. Vamos para a questão? Leia o trecho novamente. A menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo, e isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Lembra que eu falei para vocês aqui trecho? O isso aqui estava retomando. De acordo com o texto, a palavra destacada refere-se a. Refere-se a quê? Não fazer a menor diferença? Não. Encontrar um amigo verdadeiro? Também não. Alguém leu o diário? Exatamente, que foi o que eu expliquei para vocês quando a gente estava fazendo a leitura, beleza? Talvez seja minha culpa não confiarmos uma nas outras. De qualquer modo, é assim que as coisas são e não devem mudar, o que é uma pena. Foi por isso que comecei o diário, para destacar em minha imaginação a imagem de uma amiga há muito tempo esperada. Não quero anotar neste diário fatos banais do jeito que a maioria faz. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Olha só, eu falei para vocês, aula passada, que algumas pessoas davam um nome ao diário. Ela deu um nome ao diário dela, Kitty. Quinta questão, talvez seja minha culpa não confiarmos uma nas outras. Neste trecho, a palavra destacada se refere. Minha, ó, talvez minha culpa. A amiga da autora, não se refere a Kitty, que no caso é o diário. Ao diário, também não, porque é a Kitty, são as mesmas pessoas, no caso para ela. C, a você do outro lado da telinha, você acha que ela está se referindo a você que está assistindo? Também não. D, a autora do diário, exatamente a ela mesma. E é um sentimento de posse, tá bom? É uma relação de posse. Letra D, a autora do diário. Paraipaba, Ceará, 6 de julho de 2016. Querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias em Paraipaba, a final do campeonato paraipabense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem. Que lugar que ele está se referindo aqui, gente? Ao estádio, jogar no estádio, naquele lugar, para não repetir a palavra estádio, tá bom? E o coração dele estava batendo fortemente porque ele estava
Estava feliz, mas também estava com muita vergonha, tá bom? Começou o jogo. Levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo, mas finalmente conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava pouco tempo para terminar o jogo quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Naquele dia, ganhamos troféu e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que quando me lembro hoje, ainda fico extasiado. Ele assinou Antônio Caio dos Santos. Primeira questão. Na frase, pois jogar naquele lugar com tanta gente, a expressão destacada se refere a. Naquele lugar, eu disse a vocês que se referia a. Vocês lembram? Será que é a cidade? Arquibancadas? Não, é ao estádio. Letra correta, letra C. Beleza? O que o narrador personagem, isso eu não falei pra vocês, olha, ele é o personagem da própria história, tá bom? Quis inferir ao falar meu coração batia fortemente. Olha o nosso D2 aí, ou nosso D4, aliás, inferir uma informação implícita, perdão. A, que ele estava triste, pois jogar com muita gente precisava de muita determinação, de maneira nenhuma, ele não estava triste. B, que ele estava nervoso, portanto precisava sair dali urgente, ele estava com vergonha e não queria sair dali urgente. C, que ele estava totalmente determinado a fazer vários gols naquele jogo, essa não era a intenção dele, ele queria jogar. D, que ele estava feliz e nervoso ao mesmo tempo, pois no estádio haviam muitas pessoas nas arquibancadas. Exatamente a letra D é a nossa alternativa correta, tá bom? Terceira questão. Na frase fortemente e estava com muita vergonha. A palavra destacada estabelece ideia de... Então, vocês lembram que eu falei para vocês lá do Diário de um Banana? Muita. Está estabelecendo a ideia de intensidade, está sendo intenso. Não tem a ver com tempo, modo ou lugar, mas com intensidade. Então, a nossa resposta correta se encontra na letra C, beleza? Vão anotando as dicas que eu tô dando aí, tá, gente? Agora vamos para a leitura do Diário de Carol, de Inês Stanicieri. Segunda-feira. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto. E uma cartinha da minha mãe. Viu só, Diário? Que maneiro! Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Olha só, significa que as outras mães não são legais. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Foi a maior invasão do mundo, achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho, que é só meu, escrevo só as minhas coisas íntimas, não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, Diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Arrebentou. Então ela comeu todos. Leia esse trecho do Diário de Carol. Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Quais palavras foram utilizadas para substituir Carol e mãe, respectivamente? Vamos ver Carol aqui. Olha só. Carol, eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito... Agora, mãe, a mãe dela. No fundo, ela é bem legal. Então, qual a alternativa que diz? Carol, eu, minha, mãe, ela, dela. Qual é a alternativa? É a letra C. Essa é a alternativa que nos dá a nossa resposta. Então, aprendam a verificar essas substituições que deixam o nosso texto melhor de se ler, mais agradável de se ler. E fazem a coerência e a coesão dele. Leia os trechos do Diário de Carol. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. A palavra isso se refere à expressão, vamos ver? Olha aqui. Isso aí. Isso está se referindo a quê?
ao fato dela vir ao meu quarto, deixa eu colocar aqui de novo, vir ao meu quarto e mexer em tudo. Qual a alternativa que me diz isso? A letra D. Vir ao meu quarto e mexer em tudo, tá certo? A partir do trecho, no fundo, ela é bem legal. Diferente de outras mães que eu conheço, podemos concluir que... Foi o que eu disse para vocês, que as outras mães não são legais. Elas são diferentes. Se uma é legal e as outras são diferentes, é porque as outras não são legais. E isso está em qual alternativa? Na letra D, certo? Leia o trecho do diário de Carol. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama, um monte de bombons da loja que eu mais gosto e uma cartinha da minha mãe. Eu gosto muito dela, mas dessa vez ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. As palavras destacadas dão ideia de posse, como eu já falei para vocês, dão ideia de posse. Eu tô olhando para a câmera errada. Dão ideia de posse. Isso tá na letra D, beleza? Lê a oração abaixo. Eu arrumo as minhas coisas e você arruma as suas. Em relação às palavras destacadas, marca a alternativa correta. Gente, olha, deixa eu dizer para vocês. Aqui nós temos o substantivo, coisas. E essas palavrinhas destacadas, uma acompanha e uma substitui o substantivo. A que acompanha é a que está mais próxima, que é quem? Minhas. Sendo assim, suas está substituindo coisas. Então, a nossa alternativa correta está em qual letra? Minhas acompanha coisas e suas substitui coisas. A letra C. Quem colocou a letra C, quem pensou na letra C, acertou. Próximo diário. Esta manhã, enquanto eu esperava a mamãe sair do banho, me lembrei que alguém tinha dado a ela um roupão de Natal. Aí fui até o armário dela e o peguei. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que já fiz. Vestir aquilo era como estar enrolado numa toalha enorme e fofa, recém-saída da secadora. Na verdade, gostei tanto que continuei usando o roupão depois do banho. Acho que o papai ficou com inveja por não ter tido a ideia primeiro, pois quando me aproximei da mesa da cozinha, ele parecia mais rabugento do que nunca. Releia o seguinte trecho do diário. Vamos lá. Esta manhã, enquanto esperava a mamãe sair do banho, me lembrei que alguém tinha dado a ela um roupão no Natal. Aí fui até o armário dela e o peguei. Gente, ele pegou o quê? O O aqui está substituindo quem? O roupão. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que já fiz. Essa está retomando que trecho, que ação, a ação de pegar o roupão. Beleza? Vocês conseguiram compreender isso? Aqui o objeto e aqui a situação, as palavras grifadas e destacadas em vermelho fazem referência. Vamos lá. Ó, refere-se, retoma a palavra armário? Não. Retoma a palavra peguei? Não. Retoma a palavra fui? Também não. Retoma a palavra roupão? Exatamente. Vamos ler o resto. Essa refere-se à ação de pegar o roupão. Portanto, a alternativa que nós precisamos, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Então, agora, depois de responder todas essas atividades, prestando bastante atenção e anotando todos os comentários, vamos para a orientação do Para Casa. Para isso, eu quero que vocês peguem aí primeiro o livro Para Ler e Reler e abram na página 115. Lá vocês vão encontrar o texto Ataque de Insetos. Vocês vão primeiro fazer aquela leitura silenciosa, que a gente não abre a boquinha, é só com os olhinhos. Depois que terminar a silenciosa, vocês vão fazer em voz alta, para vocês ouvirem aquilo que vocês leram, tá bom? Os sons das palavrinhas que vocês leram. E eu vou fazer a leitura como eu gostaria que vocês lessem. Ataque de insetos. Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele com um tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem ameaçados. Esses insetos podem injetar o veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas a mordidas ou ferroadas.
essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento médico. Beleza? Agora eu quero que vocês peguem o livro Apps, a página 51, mas antes a gente vai relembrar o texto que nós temos para responder a questão. Diário de um Banana, terça-feira. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que no mano a mano eu venceria qualquer um da minha turma. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Então hoje, depois do jantar, quando meu pai começou a me chatear para sair, eu tentei explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com videogame, sem ficar todo suado e com calor. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Então, mais uma leitura. E em casa vocês vão fazer a terceira leitura para poder fechar com chave de ouro a compreensão desse texto. Temos duas questões para vocês responderem sozinhos em casa. Terceira, Greg escreve. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. O que pode significar a expressão destacada? Alguma coisa ativa. A expressão é essa, tá, gente? Alguma coisa ativa. E vocês lembram, quando eu interpretei o texto para vocês, que eu falei o que seria essa alguma coisa ativa. Lembrem que ele fica sempre em frente ao computador, mexendo apenas os dedinhos ali, jogando. Ele diz que está jogando futebol e basquete, mas o pai dele quer que ele faça ativamente. O que seria esse ativamente para o pai dele? Vocês vão colocar aqui nessas linhas, tá bom? Quarta questão, no trecho, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. O que Greg gostaria que o pai compreendesse? E então, com certeza os meninos vão saber responder essas duas questões assim, de maneira bem massa pra gente, porque são os meninos e algumas meninas que gostam de videogame, de basquete, de futebol no videogame. Então vão saber, vão tirar de letra essas respostas aí, tá? Agora eu quero que vocês peguem jogos, atividades e desafios, que é o nosso JAD. Abram na página 83, estamos na etapa 19. E vamos responder a questão 4, só essa questãozinha. Em cada linha circule a palavra diferente. Eu quero que vocês notem que linha, gente, ó, é assim, ó. Isso é linha, deitadinho, na horizontal, tá bom? Em cada uma dessas linhas tem uma palavra diferente. Vocês vão localizar 4 palavras então, tá bom? Não esqueçam. O que é que nós queremos? Queremos que vocês respondam. Hoje nós temos 3 atividades, a de leitura, a do Apps e a do JAD. Então, de língua portuguesa, queremos essas 3 fotografias no nosso aplicativo para a gente corrigir e devolver para vocês. E ainda temos mais, temos as complementares, a de matemática e educação física. Então, não deixe de fazer as atividades de vocês e o mais importante, nos enviar. Agora, eu vou me despedir de vocês, deixar um forte abraço, dizer que estou morrendo de saudade e na próxima segunda-feira tem mais aula de língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. Beijo, tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e eu espero que estejam todos bem. Então, pegue o material de vocês e vamos começar a nossa aula. Nosso conteúdo hoje é espaço e forma, tá? Vamos ver a habilidade. Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. No decorrer da aula, nós vamos explicar isso aqui para vocês.
relacionar um sólido geométrico, prisma reto e pirâmide, a planificação de suas superfícies e vice-versa. Então, olha aí o que nós vamos estudar. Então, conheça a classificação das pirâmides. Nós vamos conhecer as pirâmides, entender o que é uma pirâmide, para que vocês possam conseguir responder às atividades que vão vir no decorrer da aula. Então, o que são pirâmides? As pirâmides podem ser classificadas em diversas maneiras. Uma das mais utilizadas está relacionada com a quantidade de lados que formam a sua base, ou seja, está diretamente relacionada com o polígono que forma a sua base. Se a base for um triângulo, denominamos de pirâmide triangular. Se o polígono da base for quadrado, chamamos de pirâmide quadrangular e assim por diante. Então, hoje nós vamos trabalhar bastante a pirâmide quadrangular. É a que eu quero que vocês prestem atenção e que vocês aprendam como é essa pirâmide, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de pirâmide. No final da aula, eu vou falar para vocês o que significa bem detalhado cada uma delas. Cada uma dessas pirâmides aqui, e vou acrescentar mais uma para vocês. Então, nós temos a primeira aí, que é a pirâmide triangular. A segunda, a pirâmide quadrangular. A terceira, uma pentagonal. E a quarta aí, uma hexagonal. Aí, nós vamos explicar o que significa cada uma, tá certo? Prisma. Quando falamos em prisma, podemos aplicar a mesma classificação das pirâmides quanto ao número de lados. Sendo assim, podemos ter prismas triangular, prisma quadrangulares e assim por diante. Além disso, podemos classificá-los como prismas retos, que é o que nós vamos estudar. Os prismas retos são todos aqueles em que as arestas laterais são ortogonais aos planos da base. Outra característica aí importante, sendo assim, um prisma reto é aquele prisma que tem um ângulo de aresta lateral com a base e que ele é igual a 90 graus. Que dá para você ver aí 90 graus, nós até já estudamos isso, né? O prisma da imagem a seguir é um prisma reto, porque ele tem a base, né, com a aresta lateral e essa base é igual a 90 graus. Então, vamos ver aí. A planificação de sólidos geométricos é uma forma de apresentar esses sólidos usando apenas um plano, ou seja, é a forma de representar um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Aí tem duas planificações aí. Tem a planificação de um hexágono, que tem a base com 6 lados, e uma pirâmide, né, quadrangular. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem legal de um prisma, né? Um prisma que é esse aqui. O que vocês lembram? O que vocês acham que seja essa caixa? Parece com o quê? Essa caixa de sapato aqui que eu trouxe para vocês. Pensem aí, nós já estudamos um paralelepípedo, não é? E o paralelepípedo, ele é um prisma. Então, essa caixa aqui é um paralelepípedo, é um prisma. Mas o que nós vamos ver aqui? A planificação desse paralelepípedo. O que eu trouxe? Eu não vou abrir essa caixa aqui, ó. Eu não abri a caixa, tá? Ela tá no formato do prisma, mas eu trouxe uma menor que tem a planificação dela. Ó, eu utilizei aqui um material que eu tenho em casa, eu acredito que todo mundo tenha também. É uma caixinha de creme dental. Eu abri a caixa, né? E aí aqui é a planificação, ó, a planificação dessa caixa aqui. Ó, no mesmo formato lá do paralelepípedo. Então, se eu fechar, ó, essa planificação aqui, observem, ó. Aqui é a planificação de um paralelepípedo. Se eu fechar a caixa, tá? Olha o que ele vai se transformar, ó. Tá vendo? Eu não trouxe a cola para fechar, mas eu já trouxe uma fechadinha, ó, uma bem fechadinha para vocês verem.
isso aqui, essa planificação, tá, do paralelepípedo, ele se transformou nessa caixa aqui, ó, o paralelepípedo, que é o prisma, ok? E aí do ladinho também tem aí é uma pirâmide já, porque nós estamos estudando prismas e pirâmides. Aí já tem a pirâmide. Aí tá aqui, ó. Observem aí que essa planificação aí da pirâmide é essa bem daqui. Olha aqui a planificação da pirâmide. Esse aqui também foi facinho de fazer. Eu peguei uma caixa de leite e utilizei o fundo, que é quadrangular, que é um quadrado, que é a base, e recortei, fiz um molde aqui, ó, do triângulo da pirâmide e recortei. Então, aqui é a planificação da pirâmide. Agora, vamos transformar essa planificação na própria pirâmide. Aí vocês vão fechar, ó. Fechou, tá? E aqui eu trouxe, ó, a pirâmide já fechadinha. Depois que você fez todo o molde, aí você, ó, fecha e aqui se transformou na pirâmide que nós vamos explicar para vocês, ó. A pirâmide de base quadrangular, que é o que nós estamos estudando, ok? Então, os prismas têm várias planificações, né? Mas eu trouxe essas duas aqui, que são as que nós vamos estudar hoje bastante para que vocês possam sair craque em planificação, ok? Então, vamos aí para a primeira atividade. Paralelepípedo, que é esse que eu mostrei para vocês, né? Paralelepípedo, também é um prisma, ele é um prisma. Ó, das planificações abaixo, qual é a planificação que representa um paralelepípedo? Então, eu mostrei para vocês a planificação do paralelepípedo. Então, quais dessas aí você acredita que seja a planificação desse paralelepípedo que eu mostrei para vocês agora, anteriormente? Será que a letra A é a planificação de um paralelepípedo? Aí você pensa, professora, não. O que eu vi a senhora mostrando não é esse aí, não. Esse aí não é de um paralelepípedo. E o B? Será que o B é de um paralelepípedo? Não. Também, professora, não é de um paralelepípedo. E a C? Sim, professora, a planificação que a senhora mostrou, essa bem daqui, ó, é essa planificação aí do paralelepípedo, ó. Estão vendo? Essa planificação é essa aqui, tá bom? Então, qual é a alternativa correta? É a letra C, que é essa planificação aqui. Agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar para poder ficar aí como atividade de classe, tá? Vamos para a próxima questão. Qual dessas planificações é a planificação de uma pirâmide? Muito bem. Eu falei para vocês no início, eu mostrei algumas pirâmides para vocês, mas eu falei que nós vamos trabalhar bastante a pirâmide de base quadrangular. Então, será que a letra A é uma pirâmide? Professora, é bem, né? Olha aqui essa planificação, ó. É igualzinha, né? Então deixa ela aí. Vamos ver as próximas. E a letra B? Será que é uma pirâmide? Olha assim. Não, né? E a C? Será que é uma pirâmide? A C, professora, não é uma pirâmide. Então, qual é a letra em que a planificação está dessa forma aqui, ó? Qual é a letra que a planificação
está representada dessa forma aqui. A letra aqui, a planificação está representada dessa forma aqui, é a letra A, que é a planificação da pirâmide. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, agora vamos aqui para a próxima questão. Quais as planificações são planificações de um prisma? Olha, o que nós estamos perguntando aí, quais dessas planificações são planificações de um prisma? Aí nessa questão já dá para você entender que não é só uma, não tem só uma alternativa correta. Porque ele está perguntando quais dessas planificações são planificações de um prisma. Então, tá dizendo que aí tem mais de uma alternativa, tem mais de um prisma aí identificado. Então, na letra A, será que é um prisma? Não, professora, nós vimos que essa planificação aí é a planificação de uma pirâmide. E a letra B? Será que a letra B é a planificação de um prisma? Sim, professora. Letra B é a planificação de um prisma. Então, você vai marcar a letra B. E a letra C? Será que ela é a planificação de um prisma? Sim, professora. Ela é uma planificação de um prisma. Muito bem. Então, você vai marcar a letra B e letra C. São as planificações de prisma. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, vamos para a próxima. Essa aí é bem interessante, gente. Olha só, prestem atenção. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? E aí está mostrando duas planificações e nós vamos ver quais dessas planificações são as que a Maria quer fazer as novas caixas de presente da loja de embalagens. Então vamos lá. Nesse primeiro lado aí, nessa primeira, nós temos um prisma, né? E na segunda será o que é? Então na primeira nós temos um prisma, mas nós temos que ver a característica dele, o que é que ele tem aí, para poder você conseguir responder essa questão. Simplesmente se tiver alternativa é um prisma, não. Nós vamos ver as características dele. Então vamos lá.
Na letra A, será que a primeira figura é um cilindro? Não, né? E a segunda, será o que é? Será que essa planificação aí, se eu imaginar, fechar essa planificação aí, em que ela vai se transformar? Aí ela vai se transformar em uma pirâmide, né? Em uma pirâmide com base triangular, com 3 lados, que nós vamos ver mais à frente essas características, tá? Então, a letra A não é a alternativa correta, porque o primeiro não é um cilindro. Na letra B, a letra B, cone e cilindro, será que é, gente? Vocês lembram aí o que é o cone, o que é o cilindro, né? Então, não é essa a alternativa. E a letra C? A letra C diz que o primeiro é um prisma de base pentagonal e a segunda figura é uma pirâmide. Será que essa alternativa aí? Vamos guardar ela aí para a gente ver a letra D. E a letra D diz que a primeira figura é uma pirâmide e a segunda é um cone. Ah, professora, a primeira não é uma pirâmide e a segunda não é um cone. A primeira é um prisma de base pentagonal, olha só, 5 partes, 5 lados, por isso ele recebe esse nome pentagonal. E a segunda é uma pirâmide de base triangular. Então, a resposta correta está na letra C, prisma de base pentagonal e pirâmide. Mais um tempinho para que vocês possam copiar. Aí, resposta certa, letra C. Demorou um pouquinho, mas o X chegou lá na letra C, tá? Agora vamos aqui, vamos observar bastante aqui essa questão. Essa questão é bem legal, tá? Então, vocês observem o que eu vou falar para que vocês consigam identificar essa alternativa correta. Então, observe a barraca de Mauro, tá aí, o Mauro foi para o acampamento da escola e levou essa barraca. Quando ele armou essa barraca, nós vimos aí que ela se transformou em algo, né? Então, tá dizendo aí, ele já está afirmando na questão que a barraca que o Mauro levou para o acampamento da escola é a forma de uma pirâmide quadrangular. Ele já está especificando aí, ele já disse que é uma pirâmide quadrangular. Então, o que é que ele quer agora? Ele quer que você diga qual é a planificação da barraca do Mauro. Mas ele deixou bem claro aí, ó, que ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular, que é a pirâmide que nós estamos estudando, não é isso? Então, vamos ver aqui. Vocês acreditam que a letra A seja essa pirâmide quadrangular? Se você imaginar e fechar essa planificação aí, né, aí na cabeça de vocês, vocês fechem essa planificação aí. Será que ao fechar essa planificação, ela vai se transformar em uma pirâmide quadrangular? Será? Ah, eu acho que não, né? De jeito nenhum, professora. Não é nem achar, não é uma pirâmide de base quadrangular. Até porque eu fechando aí, analisando aí, essa base dela, ela fica um quadrado, né?
ela fica um quadrado e ela vai se fechando, né? E ela vai se transformar, né? Ela tem as laterais aí em quadrado, desculpa, eu falei a base, mas não é a base, é o quadrado. E aí essa base dela vai ficar como um pentágono, né? É pentagonal, não é um quadrado. Então a letra A já não é a pirâmide, mesmo fechando ela não vai se transformar a pirâmide porque ela não tem as bases ela não tem, né, os lados triangular, não é isso? E a letra B? Ah não, professora, a letra B, lembra lá que a senhora mostrou que é um paralelepípedo, então não é uma, não, se eu fechar ela não vai se transformar nessa barraca aqui, né? Eu fechando ela vai se transformar num paralelepípedo. E a letra C? Ah, a letra C, olha só, olha aqui, ó, não é bem, né? Olha aí a letra C, mas nós vamos deixar a letra C aí pra gente analisar a letra D. E a letra D? Ah, professora, ela até tem aí os triângulozinhos, mas a base dela aí, ó, não é quadrangular, né? É um retângulo, não tem os 4 lados iguais, né? Aí, então, a barraca do Mauro, ela tem essa planificação aqui. E aonde está aí essa planificação para ela se transformar, ó, nesse objeto aqui, na pirâmide. Então, onde ela tem essa planificação aí, essa planificação, ela está aonde aí para vocês? Vocês estão observando essa planificação aqui, quando você fecha, né? Quando você vai fechar, ela vai se transformar na pirâmide. Essa pirâmide parece do mesmo jeito dessa barraca, não é? Ó, os 4 lados é um quadrado, a base. Então, a alternativa correta, a barraca do Mauro, a planificação dessa barraca é a letra C. É a planificação de uma pirâmide. Marque aí letra C. Minutinho. Aqui eu trouxe para vocês, como eu tinha falado, que eu ia mais à frente explicar para vocês como é que a gente vai classificar, né? Como é que nós encontramos as pirâmides. Que eu mostrei para vocês, mas eu não expliquei direitinho de onde vem esse nome, né? O que significa cada um. Então essa primeira aí é a pirâmide triangular. Por que que nós chamamos de triangular? É aquela que eu mostrei para vocês na questão para vocês verem a planificação, né? Só que saiu lá só pirâmide, mas eu não coloquei que era triangular. Triangular porque o polígono da base, essa parte aqui, ó, que é a base, ela é um triângulo, ela tem 3 lados nessa base aí. Então ela é triangular porque ela tem na base um triângulo e é composta por 3 lados. Já a pirâmide quadrangular, que é essa pirâmide aqui, que nós estudamos, ela apareceu bastante hoje aqui pra gente, ó. Ela tem essa base aqui, um quadrado, ela tem 4 lados, ó. Esse aqui, ó, você vai, esse aqui, o outro aqui, ó, e esse aqui. Então, essa base aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é um quadrado. Então, ela tem 4 lados, 1, 2, 3, 4. Por isso que ela é uma pirâmide quadrangular. Ela tem 4 lados e os seus polígonos da base é um quadrado. Após vem a pirâmide
pentagonal, que eu também mostrei para vocês no início, que é um pentágono, que são 5 lados, número de lados, 5 lados. Depois vem o hexagonal, que também apareceu aí para vocês, que é uma pirâmide, que é um hexágono, que são os 6 lados, são 6 lados, que é um hexágono, que é aquela base, essa base aqui que eu mostrei para vocês, tem 6 lados, por isso forma a pirâmide de base hexagonal. E por último vem o octagonal. Eu não trouxe o octagonal para vocês verem, mas o octagonal é um polígono de base octógono. Professora, e o que significa isso, esse nome, octógono? Ele significa que o número de lados dessa pirâmide são 8, octógono, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou deixar para vocês? Como eu falei para vocês, a pirâmide que eu confeccionei, eu usei uma caixa de leite, tá? E eu peguei o fundo, né, aproveitei o fundo da caixa do leite, que é um quadradinho, ó, dá para vocês observarem aqui, um quadrado, e fiz um molde aqui do triângulo, tá? Eu peguei o molde do triângulo, fiz um triângulo e depois tirei o molde de cada um. Fiz com o quadrado, aproveitei o quadrado, coloquei o triângulo aqui, fiz o molde, né? E apareceu isso aqui. E o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar, vocês têm em casa com certeza uma caixinha de leite, vocês vão fazer. Ah, tia, eu não consegui fazer, pede a ajuda da mamãe, do papai, do seu irmão mais velho. E você vai fazer isso aqui, tá? Você vai fazer a planificação da pirâmide quadrangular, certo? Aí depois você vai fechar e vai transformar nessa pirâmide, ok? Pode ser outro material que você tem em casa. Eu falei da caixinha do leite porque ela já vem, ó, com a base bem definida para que vocês façam direitinho. E também você pode pegar, como eu mostrei para vocês, uma caixinha de creme dental, uma caixinha de perfume que seja que quando você montar se transforme em um paralelepípedo, tá? Você também pode pegar a caixa de sapato, você vai desmontar a caixa de sapato. Quando você desmontar essa caixa, você vai ver que ela vai se transformar num paralelepípedo. Aí você vai montar. E o que eu quero? Você vai fazer um vídeo, presta atenção, você vai fazer um vídeo confeccionando esse material, tá? Vai ser a atividade que eu vou deixar para vocês e eu quero ver esse vídeo. Vocês vão postar lá na plataforma da escola, no grupo do WhatsApp que você tem com seu professor. Você vai postar o vídeo explicando como você fez. E também eu quero que você explique, olha só, é um desafio, hein? Todas as características da pirâmide e do paralelepípedo. Então, são esses dois que você vai confeccionar, tá? Como atividade, ok? E não se preocupe que vai dar tudo certo. Tia, eu não consigo, pede a ajuda de um adulto, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ver, tá? Essa atividade feita lá. Tchau, até a próxima aula.